Tá, em termos de análise das ferramentas que a gente usa, conforme vocês tinham sugerido na lista. O VTK é uma coisa interessante porque a princípio a gente achou que ele era muito pesado. Então a gente achava, nossa, será que vale a pena usar isso? Será que não vale a pena tentar usar outras ferramentas e tal? Mas o Nalon, que não pôde vir hoje, que está na nossa equipe agora, comparou, por exemplo, ele falou, olha, vou aplicar um filtro tal nas imagens. Fez isso com VTK, com PIL e com NumPy. E o que ele constatou era que o desempenho do VTK era muito, mas muito superior aos outros dois, assim, acho que mais que o triplo, para os 4 filtros que ele testou em imagens bidimensionais. Então, a gente ficou feliz, né? Pelo menos é uma coisa que a gente está acertando. Existe o wrapper oficial para Python, só que aí que entra o problema. Como a gente gera com Slicer, como a gente integra com uma outra biblioteca, a gente não pode usar só o wrapper oficial do VTK, porque a gente tem que integrar os dois, porque o Slicer é diretamente dependente do VTK e aí fica uma confusão. A API dele é muito boa, então você consegue identificar padrões nos métodos, nas chamadas de todas as classes, orientado a objetos. Ele é muito, mas muito simples e intuitivo de você usar, uma vez que você tenha se adaptado às ideias dele. Então, a ideia do VTK é a seguinte, você tem aqui uma caixa de entrada, onde você tem os dados de entrada, e aí você vai colocando bloquinhos. Esses bloquinhos são filtros, transformações, isso e aquilo, vai passando de um para o outro, e no fim você renderiza na tela do computador e permite interação com o usuário. Isso daí é muito simples de ser feito. Então, o VTK é muito intuitivo na hora de usar. Você vai instanciando as classes e vai conectando elas e vai formando um fluxo. Dá suporte a muitos formatos de entrada e saída, OpenInventor, STL e mais um tanto. Tem JPEG, Bitmap, já tem milhares de formatos que ele já dá suporte. E ele é muito grande, então, em geral, se a gente tem um problema, tem alguma dificuldade, as chances de ter uma classe que resolve o nosso problema são muito grandes. Muito grandes. Agora, as desvantagens dele. Ele carrega 20 MB na memória quando a gente dá import VTK. Isso daí é meio complicado, porque a gente pensa, não, a gente está dando import de algum jeito errado, a gente gerou wrapper de algum modo que está carregando, o que pode ser? Aí a gente testou vários modos, aí teve um dia que eu falei, Senra, por favor, vem dar uma olhada nisso, você tem mais experiência, pode dar um apoio maior pra gente. Senra explicou que provavelmente na hora de gerar o wrapper, porque independe de você dar from VTK import show, ou from VTK import só alguma classe específica, ou import VTK, ele já carrega tudo em memória, ele já está carregando tudo em memória. Então, esse é um dos problemas que a gente tem, porque não é legal só de você abrir o programa, por uma biblioteca carregar 20 MB, sendo que a gente não usa nem metade desses recursos. Esse é um dos problemas. Os livros, em geral, são caros e bastante teóricos, então faltam exemplos práticos de uso do VTK para você aprender a usar as classes. Por trabalhar com diversos tipos de dados, nessa comunicação aqui de blocos, nem sempre é fácil você integrar ela, porque muitas vezes você tem um tipo de dado que passa de uma estrutura para outra, que gera outro tipo de dado, e aí fica difícil, às vezes, você conectar os blocos do seu projeto, do pipeline. A lista de discussões do VTK Users, não é que ela não é ativa, tem muitas perguntas, só que as respostas que não são muito frequentes. Então, você vê assim, tem aquele tanto de dúvida de iniciante, dúvidas simples, dúvidas complexas, só que é difícil alguma pergunta que você faça lá que você tenha um retorno. Então, é uma coisa bastante difícil. Eu andei fazendo uns testes e para cálculos de álgebra linear, o VTK, você usar as classes dele não é eficiente, então compensa usar o Python direto para esse tipo de coisa, ou o NumPy. E do mesmo jeito que é uma vantagem, uma grande desvantagem é essa biblioteca ser grande, porque então você tem
um tanto absurdo de classes e você não consegue achar simplesmente o que você quer. A versão 4 do VTK, ela já está na 5, tinha 700 classes, sendo que tinha mais de 16 mil métodos. E aí a documentação online que tem ainda não é muito comentada. Acho que foi gerada pelo Doxygen, alguma coisa assim. E você tem lá, você vê as funções, só que você não sabe como usar, não sabe para que serve. É complicado isso. Então, mas, ao mesmo tempo, o VTK tem suas vantagens. Então, com um código desse tamanho daqui, é possível você já gerar um clone e o usuário pode interagir com esse clone. Então, isso daqui já é uma janela independente que o usuário pode rotacionar, brincar, puxar para cima, para baixo, com uma quantidade bem ridícula de código. Tá. Agora, exemplo em Vesalhos. Eu costumo dizer que o Vesalhos, ele é basicamente só Python e VTK. Porque são as duas coisas que a gente usou para o desenvolvimento dele. Ele não estaria no pé que está se não houvesse VTK ou Python. E as outras ferramentas a gente usa muito, mas muito pouco mesmo. Tá demorando porque eu tava com grande parte do código do Invesalhos aí carregado. Essas daí são algumas das classes do Invesalhos, para vocês sentirem o desespero. Tá. Esse daqui é um exemplo de script que você receberia... Também não tá limpo, deixa eu ver. Rapidinho, gente, escolhendo que fica... Aqui. Aqui dá para vocês terem uma ideia de como eu uso do VTK. Vocês estão enxergando? Aqui é a criação do painel, um render. Esse painel daí, ele tem para as várias bibliotecas. Assim, uma coisa importante que eu não disse. O VTK ele dá suporte, o wrapper dele dá suporte para várias interfaces gráficas. Então, se você não gosta de WX e gosta de TK ou de Qt, GTK eu acho que também, o VTK já gera wrapper para essas classes. Então, você cria um painelzinho usando essa estrutura, usando sua biblioteca de interface gráfica preferida, e aí você já consegue criando um conjunto de elementos, vai montando essa estrutura de pipeline, instanciando classes, interligando elas, usando setInput e getOutput entre elas, e aí depois você seta tudo isso dentro de um render que vai para aquele painel. Então é um fluxo muito, muito simples. Lógico, no meio do caminho você cria atores, mas são passos desse pipeline, são passos dos bloquinhos. Tá. Então, tá. Aí a questão do slicer que eu já comentei com vocês. Ela é uma extensão do VTK muito útil. Muitas das ferramentas que a gente tem no Invesalho são aplicações diretas do que ela fez. Ela mantém a API e as normas do VTK, o que facilita seu uso. Então, muitas vezes, as pessoas que nem conhecem um ou outro acham que é a mesma coisa pelo nosso wrapper. O problema é a questão de não ter wrapper oficial. Então, esse é um dos motivos que está fazendo a gente considerar parar de utilizar o slicer ou passar para a nova versão, mas tendo consciência que tudo que a gente usava não vai mais funcionar que usava ele. A instabilidade de classes. Então, quando você tem uma quantidade muito grande de dados, por exemplo, você pega um tronco inteiro de uma pessoa, que são por volta de 800 arquivos de imagem bidimensional que você reconstrói,
Em geral, o programa trava nas classes do Slicer. Não é no VTK, não é no Python. É lógico, o nosso gerenciamento de memória é péssimo. Mas, em geral, quem dá problema é ela. E a falta de documentação. Então, nem docstreams, nem documentação online. Ela não tem, e é na raça mesmo que a gente usa. WX Python. Então, isso daí, eu concordo com grande parte do que está no site do Python Brasil. As vantagens, a portabilidade da maior parte dos widgets, os testes que a gente fez, a maior parte das interfaces que a gente construiu funcionaram perfeitamente no Windows e no Linux. Os componentes são ricos, então você tem, sem grandes esforços, vários recursos bonitinhos e que alegram o usuário. A documentação dele é bem boa, tanto em termos de docstreams quanto de deno, pelo menos em comparação às outras ferramentas que a gente usa, que eu descrevi antes, VTK e Slicer. As assinaturas das classes têm uma API bastante simples de usar. E tem um suporte muito bom. Você posta uma pergunta lá no WX, você recebe a resposta de um dos desenvolvedores, tem o Robin lá, que eu não sei como ele consegue, porque ele desenvolve, responde tudo, ele é incrível. E o Boa Constructor, porque a gente usa WX diretamente relacionado ao Boa, agiliza o desenvolvimento da interface gráfica muito. A gente já considerou parar de usar o Boa, mas ele tem sido muito, mas muito útil para montar as interfaces rapidamente, já ter o código e testar. Então, algumas desvantagens do WX. Desempenho. Isso daí teve uma palestra do Nalon no Python Brasil desse ano. Ele mostrou que o QT, pelo teste que ele fez, era mais pesado que o WX. Mas o WX estava, eu acho que em penúltimo lá nos testes que ele comparou os toolkits. Ele carrega 15 MB na memória, o da import do WX. Então também, juntando com o VTK, já é mais uma quantidade razoável de mega que está carregando. Isso daqui não devia estar. Esses dois não estão, tá, gente? São da parte de vantagens que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V. E o Boa Constructor, o grande problema dele é que ele é temperamental. Você tem que seguir os passos que os programadores deles pensaram na hora de fazer, porque senão o negócio não funciona. Você pode até achar que tem uma lógica, puxa uma coisa de um lado, faz... Não funciona. Você tem que seguir a ordem, tem que fazer, tem que escrever cada detalhe, senão não vai. E falta documentação. Então, para iniciantes é bastante complicado. Em geral, as pessoas têm um pouco de dificuldade para começar a usar ele. Então, aqui só para mostrar no próprio Boa, essa daqui é uma janela razoavelmente complexa, foi criada com Boa. Então você tem estrutura de diretórios, você tem uma lista na qual você tem esses itens em cima e consegue já automaticamente colocar em ordem, clicando ali em cima. Aqui nessa área aparecem vários checkbox para o usuário interagir depois. Aqui você tem campos que são preenchidos automaticamente, tem scroll ali. E ali do lado direito tem um painel de preview. E uma janela dessas foi construída muito rapidamente usando Boa. A interface do Empresários é em inglês? É isso? A interface do Empresários... A interface com o usuário, se diz? A gente tentou fazer o idioma base em inglês e usa o PO e o MO para dar suporte multidioma, então tem português e inglês. Tá. Agora, dificuldades técnicas. De um modo geral, os nossos problemas não estão diretamente relacionados às bibliotecas, porque o WX tem se mostrado muito positivo para a gente, muito fácil de usar. O VTK também é uma ferramenta muito poderosa. E o que, em geral, é difícil é treinar as pessoas para começarem a usar com uma certa habilidade essas ferramentas. E o que dificulta muito é a estrutura do Empresários. Então, são por volta de 96 classes,
sendo que apenas 36 dessas que são de interface gráfica estão razoavelmente estruturadas, o resto está bem desorganizado e não obedece a nenhum padrão, estão mal comentadas. É bem caótica assim, a situação. Então, essa é uma das nossas preocupações, essa parte que você colocou de você ter uma interface e tudo mais. Tentar definir interfaces para as classes deve ajudar bastante a gente conseguindo pôr isso em prática. Termos de problemas técnicos, a gente tem muita dificuldade com o desempenho do programa, como a gente processa uma quantidade muito grande de dados e trabalha diretamente com visualização 3D. É muito difícil isso, então qualquer mega que a gente conseguir reduzir do wrapper do VTK ou da importação do WX já vai ajudar a gente. A dificuldade em fazer testes automáticos, muito pelo modo como foi estruturado. Atualmente, apesar da divisão de classes, está muito vinculada à interface gráfica, às outras classes do programa. E os wrappers. Então, o wrapper do Slicer é um problema para a gente. Então, contornando as dificuldades, a gente tem tentado investir um certo tempo nos wrappers e a conclusão que a gente tem tido é a seguinte: olha, não vale a pena a gente ficar se dedicando para wrappers de bibliotecas que não têm seu próprio wrapper. Porque o que acontece é que a biblioteca vai evoluindo e você, para tentar se manter atualizado com ela, tem que também ir mexendo no wrapper e adequando para cada versão. Então fica uma coisa que você acaba perdendo muito tempo, talvez valesse a pena implementar na raça. E não tem como, vocês já tentaram contatar os desenvolvedores do Slicer, por exemplo, para contribuir, falar que... A gente está contactando agora, o Paulo está fazendo uma comunicação direta, porque os problemas que a gente tem em geral nem são problemas do programa, nem da linguagem, nem de nada. Por exemplo, um dia desse um usuário mandou pra gente: olha, não consegui abrir o arquivo tal, que é no formato que vocês dão suporte e tal, não consegui. E aí, qual que é de vocês? Não é assim? A gente respondeu: não, tudo bem, passa os exames que a gente analisa. Aí a gente analisou, quebrando a cabeça, sem descobrir o motivo para o arquivo Daikon, que é o input do Invesalis, não está funcionando. Aí eu falei: Paulo, depois da gente analisar os tags do arquivo, Daikon é um protocolo muito grande. Eu falei: Paulo, manda um e-mail para a lista do VTK Users. No máximo eles vão ignorar nossas mensagens, como sempre fizeram. E nessa vez... do VTK. Nessa vez em específico, foi muito interessante porque tiveram 3 respostas. Então, a primeira resposta foi assim: olha, sinto muito, leia esse documento. O cara só passou um link, tipo, às vezes fazem, na lista do Python são muito legais, mas tipo, sabe essas perguntas: qual toolkit gráfico vale mais a pena usar, que sempre tem, aí redirecionam para aquele link da página Python Brasil. Teve um cara que mandou um link, só que a questão é que era uma coisa muito complexa, tinham centenas de links lá e relações, não adiantou muito. Mas as 2 outras respostas eram: olha, o problema desses arquivos Daikon é que eles são comprimidos e o VTK não dá suporte para eles. Mas tais e tais bibliotecas podem ajudar. E aí um desses caras que respondeu era do Slicer, desenvolvedor do Slicer. A gente pensou: nossa, então além da gente ter resposta para esse problema, a gente ainda tem uma brecha com o desenvolvedor do Slicer. Aí o Paulo escreveu diretamente para ele, né, pedindo uma força: poxa, a gente tem tanto interesse, uma biblioteca tão bonita, né, não podia ajudar? E aí a gente talvez também vai usar uma outra biblioteca, um wrapper de outra biblioteca chamada GDCM. E essa biblioteca resolveria esse problema desse cara, que interpreta Daikon comprimido. Mas seria novamente um outro wrapper não oficial que daria problema para dar suporte. E aí a gente queria ideias e apoio para estruturar tanto a API do programa, isso o Luciano já deu, gerar wrappers Linux, porque para Windows a gente está conseguindo se virar os trancos e barrancos e automatizar os testes. Então, é lógico, a gente estruturando melhor as classes do programa, a gente vai ter uma API melhor, vai ter como tentar testar isso melhor. Só que a gente tem muita dificuldade, ainda mais porque vários dos testes que a gente tem que fazer
são visuais. Então você gera o volume e vê se o volume não foi reconstruído, tipo com a mandíbula em cima da maxila, que isso às vezes acontece. Então tem testes dos mais diversos tipos. E a gente não consegue estabelecer um padrão para muitos deles, porque o nosso projeto não depende só da gente. Esse padrão que é usado, ele não é usado assim com um padrão mesmo, ele é muito flexível. Então cada equipamento de tomografia configura os parâmetros de um jeito. É uma baderna, então a gente está tendo muita dificuldade nesses pontos, principalmente. E aí, em termos, a gente queria já oferecer para, no FISG, nos eventos que tiverem, se for de interesse da comunidade, a gente dá curso de como mexer no VTK, como usar o WX, a gente pode estar passando instrução disso para estimular a galera e... Então é isso. Tá, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? E, por favor, deem ideias, porque a gente está com um projeto gigante. É um elefante branco, porque é um projeto que é muito bom, muito interessante, o objetivo dele é muito bom, mas o código dele está na zona e a gente quer tentar estruturar ele melhor. A gente pensa em nem se preocupar em estruturar a versão 2 e iniciar uma nova estruturação na versão 3. Só que ainda assim a gente precisa já de ideias para ir organizando, porque o trabalho que daria para a gente fazer engenharia reversa, para ir estruturando todas as 96 classes do Envesalhos 2, talvez compensaria em paralelo ao suporte de desenvolvimento do 2 já ir fazendo o 3. Tatiana, eu não vou lembrar o nome, tem um software que gerava wrapper entre, acho que é C, C++ e Python, não vou lembrar o nome, acho que você não deve saber. Swig? Não. Swig. Swig. Vocês já tentaram usar o Swig? O Swig já foi usado no ITK. O ITK usa ele para gerar um wrapper. Mas vocês tentaram usar no Slicer? Não testou. Não? Pode ser tentado. Aqui, eu já tinha lido sobre Swig, nunca testei assim, nunca tive um caso de precisar fazer a cola, né? Mas ele é bem comentado, eu só não sei qual é a qualidade de código que ele pode gerar para tentar resolver o problema, pelo menos do Slicer, né? Mas talvez seja uma boa. Era uma péssima experiência com o Swig, usar código gerado, do C-Sound. Cara, é horrível de usar, cara. Não sei se foram os caras do C-Sound que fizeram a cagada, mas pra usar tava muito ruim. Ah, é? Por que tava ruim assim? Você tinha funções que ele gerou, o wrapper, só que você precisava passar muita. Por exemplo, você precisava passar uma lista. E ele não entendia que a lista do Python, você ia passar um ctypes array, e aí um cint, um monte de coisa. E sem documentação alguma os caras fizeram, então é impossível de usar. Eu tive que usar, assim, na raça foi bem difícil de usar. E não compensou depois. Não, eu desencanei, joguei fora e não usei esse sound, porque não dava, eu queria usar muito mais. E outra coisa é que ele gera, eu não sei se aí é o sound, eu acho, porque ele tinha uma parte orientada a objetos, que era C++ e uma parte C. Então se você tentasse usar a parte orientada a objetos, ele até funcionava algumas coisas, aí as partes C não, era bem bagunçado, eu não sei se foi o Swig que fez essa cagada, mas era uma experiência ruim, foi muito ruim. Eu particularmente estou usando agora, porque é um trabalho que eu estou fazendo é converter alguns programas para ser cross-plataforma e tem umas bibliotecas que o pessoal já usa lá, eu tá tentando usar esse cara. Ontem eu passei o dia inteiro sofrendo com esse cara, né? Porque o código que ele gerou tá um pouco estranho, eu estou até reconsiderando, estou pensando em fazer esse wrapper na mão para ver lá. Eu acho que vou acabar sendo mais produtivo. Pelo menos eu não sei se é esse caso em específico, mas particularmente eu vou usar, tentar continuar usando ele ainda. Não sei, eu vou acabar adquirindo um pouco mais de know-how nesse cara, aí de repente a gente pode até trocar ideia depois a respeito, até porque eu vou ser obrigado a usar ele. Só que também estou fazendo umas experiências lá eu já tinha usado antes com o Boost Python lá, eu estou achando que vai ser mais legal usar esse cara. Sei lá. Não, a gente vai testar um pouco o Swig, ver se é tão traumatizante, porque a classe do VTK ela é muito, muito boa, assim, muito bem estruturada.
O projeto foi feito, vários professores universitários da área de processamento e visualização sentaram juntos e falaram, a gente quer um toolkit que tem isso, isso, aquilo, não existe um. Resolveram montar juntos e estudaram muito para bolar ele, e é todo bonitinho. E o Slicer, pelo que eu já percebi do código, tem que obedecer aos padrões do VTK. Então, talvez não dê esses problemas de parte ser orientada a objetos, parte não, mas vai ter questão. Então, o que eu acho talvez pudesse ser explorado, né, em termos de tentar arranjar um jeito de vocês contribuírem com esse wrapper do Slicer, de forma que não seja uma carga que só vocês vão carregar, né? Me parece curioso porque, assim, se o VTK tem um suporte tão bom a Python e o Slicer é uma coisa que atua tão próximo, né, deve ter um valor, quer dizer, a comunidade que fez o VTK enxergou um valor em fazer o wrapper para Python. Então, dá para imaginar que deve ter outras pessoas que querem que gostariam de ter um wrapper legal para o Slicer também. O grande problema é assim, o VTK ele tem aplicação em todas as áreas de visualização. O Slicer é só área média. Entendi. Então, isso já restringe o público. Sim. E a outra questão é que, se vocês observarem as listas de discussões e tudo mais, infelizmente, Python não é uma porcentagem assim tão significante. O VTK, a equipe deles é muito feliz e gosta de ser democrático. Então, tem wrapper já para Java, para TCL, para Python. Então, não é uma coisa assim que eles tenham verdadeira paixão. Mas, a gente pode fazer esforços nessa área porque é difícil conseguir mesmo apoio. No GDCM, que é uma coisa bem mais específica, então, além de ser associado à visualização e tudo mais, o objetivo dele é trabalhar os dados de entrada do programa só. E essa ferramenta a gente está tendo mais apoio para gerar o wrapper do que o Slicer. Mas parece que a versão 3 do Slicer está tendo agora o suporte para Python. Você chegou a testar, não chegou, Paulo? Cheguei, só que eu fiquei... Apareceu alguns problemas também. É porque acho que não é interesse dos desenvolvedores nem muito da comunidade, mas isso pode existir. Não, existiu. Tá, gente. Questão de estruturação e tudo mais. Em termos de documentação, que a gente pensou em estruturação do projeto, a gente tinha analisado tentar estruturar uma API, só que a gente não tinha conhecimento dessa questão de interface e tudo mais. A gente pode testar, associar, ver como funciona, que aí pelo menos obriga as pessoas a terem que, na área de fazer a interface da classe, ter um padrão. E além disso, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente aproveitou que o Nalon entrou para a equipe, e aí ele está tendo muita dificuldade de mexer com o código de empresários, pela situação caótica na qual ele se encontra. E aí surgiu a ideia dele ir desenvolvendo a versão 3 no seguinte sentido. Por exemplo, o objetivo dele é fazer segmentação de tecidos móveis. O que ele precisa para isso? Ele precisa de uma classe que importe os arquivos e uma classe que exiba o volume diretamente, para ver o resultado daquilo que ele fez. E aí ele não estava conseguindo pegar esses trechos do código dentro das árvores. Aí o que eu falei? Olha, Nalon, pega tal classe, tal trecho. Aí ele está modularizando isso agora, fazendo classes estruturadas. E aí a ideia é que a gente, aos poucos, por essas necessidades, vá estruturando módulos e classes e tendo interfaces bem definidas e estruturadas, para ir tendo essa base comum para se pensar no desenvolvimento de uma outra versão. E aí, quando a gente vai desenvolver uma outra versão, a gente vai reconsiderar a biblioteca de interface gráfica que a gente usa. E aí a gente também a gente tem interesse em discutir bastante com todas as pessoas que fazem aplicativos do tipo para verificar o que seria mais adequado. Entendi. Só uma curiosidade, vocês chegaram a avaliar em usar o Qt, o PyQt, quando vocês estavam considerando aí? Não? Foi assim, eu não estava na equipe quando escolheram, mas eu acho que testaram GTK e WX e a primeira versão era feita em TK. E o problema do TK era que ela era meio feinha, não tinha muitos widgets e tudo mais.
apesar de o desempenho ser bem melhor. Então tem coisas que o Vesalhos 1 faz que o 2 nem sonha em fazer por causa do processamento. Coisas de alterar dados em tempo real. O usuário vai lá, puxa uma barrinha que tem 1000 posições e no Vesalhos 1 já é automático aquilo. No 2, se a gente fizer isso, dá um estouro de memória, trava tudo, trava o Windows, dá todos os tipos de problema. Mas o que eu acho que eles testaram foi GTK e o que eu me lembro que um dos motivos para terem escolhido o WX foi o Ball Constructor, que é tão criticado, mas tipo, eles falaram, nossa, tem uma ferramenta livre que a gente só arrastando e puxando os botões já consegue construir. Viram lá o docs do WX e falaram, olha, tem tudo isso. E aí, juntando essas duas coisas, optaram pelo WX. Mas em nenhum momento teve uma sessão de testes para ser escolhido. Mais alguma questão, gente? Né? Não, eu estava pensando no seguinte, um paralelo que tem, né, é o que aconteceu com o Clone, porque o Clone é uma aplicação ZOP 2, e aí, quando começou a integração dos componentes do ZOP 3 no ZOP 2, né, demorou um tempo, o pessoal do Clone começou a usar. E agora o que acontece? O Clone 3, praticamente tudo de novo que tem no Clone 3 em relação ao Clone 2.5 foi implementado usando a arquitetura de componentes do ZOP. Aquela arquitetura de componentes que eu mostrei. Então o que eu estou falando é que talvez tenha aí um caminho, né, para vocês fazerem a evolução dele também. A ideia seria, toda nova funcionalidade que for criada, que ela seja criada com declaração de interfaces e que ela se integre com o resto do código através daquelas chamadas da arquitetura de componentes. E aí, aos poucos, à medida que as pessoas foram se acostumando com isso, porque teve vários momentos na sua palestra que você falava assim, alguns momentos que você falava assim, tal coisa, a gente usa essa biblioteca, mas talvez a gente passe a fazer de outro jeito. Então, sempre que você tem esse tipo de decisão, se você tem uma interface mais desacoplada, como aquela da arquitetura de componentes, essa decisão é mais fácil de se tomar, né? Que você sabe exatamente o que você precisa implementar para substituir aquele componente que não está funcionando bem, que é explícita, né, a relação dele com o resto do sistema. Né? E outra coisa que é aquela coisa que eu mencionei também, esse tipo de arquitetura de componentes te estimula a fazer componentes mais simples. Então talvez você tenha um aumento grande do número de classes, mas sendo classes mais simples, elas provavelmente vão ser mais fáceis de testar. A gente tem classes que tem 4.000 e tantas linhas, então. sendo que 0 comentários. E esse tipo de coisa E aí é difícil testar, né, esse tipo de... assim, o que eu percebo é que quem consegue desenvolver empresários é quem tem muita força de vontade e fica metendo a cara e tem alguém para auxiliar. Então, vai da sua familiaridade e do seu feeling, depois que você conhece o programa. Então, quando você vê uma coisa, você já vai entendendo, o cara tinha feito isso, então outro trecho deve ter feito aqui de novo, e aí tá dando um pepino em tal outro lugar. Porque tem um monte de coisas horríveis assim no código. Então, por exemplo, cláusulas de try except sem especificar o erro. Então, o pessoal que está fazendo a versão Linux da primeira versão do Empresários, eles, além do mais, não sabem usar o programa, né? Que eles são computeiros, então não tem tanta experiência para saber se está dando certo ou errado. Aí eles me mandaram uma mensagem, Tati, a gente rodou o programa em Windows e em Linux, só que em Linux de início está aparecendo essa tela, que não tem nada a ver. Eu olhei para aquilo na hora, eu saquei, o que estava acontecendo? Tá tendo uma cláusula de try except em algum lugar que não foi delimitada, e está direcionando para uma região que não tem nada a ver do programa, abrindo uma outra tela por alguma diferença de comportamento no Windows. Pode ser até por caminho de imagem, pode ser qualquer coisa. Então, aí você tem que ter mais ou menos aquela noção do fluxo do programa, de onde vai para onde, para conseguir resolver. Mas, com certeza, essa possibilidade de adotar componentes. Tem a dica da Async que eu falei, né? Não sei se vocês conhecem as pessoas da Async, a gente pode, por exemplo, é um pessoal muito competente lá na empresa em São Carlos.
eles têm esse produto lá, o estoque, um produto de automação comercial que estão desenvolvendo há muito tempo, acho que é a GTK. Mas o lance é que é o seguinte, a Sync começou a desenvolver muito trabalho de ISO 3 para Canonical. Porque o Launchpad é feito em ISO 3 e a equipe da Sync faz parte da equipe que desenvolve o Launchpad. Então quando eles aprenderam a arquitetura de componentes por causa dos outros 3. E agora me falaram que eles começaram a usar no programa que é GUI. Então eles devem estar usando isso para justamente separar as partes. Porque o programa GUI, a parte realmente GUI de um programa é sempre muito difícil de testar, automatizar. Mas se você consegue isolar isso bem, aí fica mais fácil de você testar o resto todo. Né? Com certeza. Assim, muitos dos problemas que eu percebo do programa nem é porque as pessoas eram mal intencionadas ou não tinham muito conhecimento. É que o programa foi crescendo mesmo. Começou assim, um desenvolve um módulo aqui, outro desenvolvia outro ali. Aí juntaram tudo, tentaram remendar mais ou menos e deu no que deu. Mas agora que a gente tem tudo isso, já está tendo uma demanda grande, a gente precisa estruturar isso melhor e usar componentes pode ser. Aproveitando agora que o Nalom já vai fazer essa reestruturação, aos poucos a gente já começa a botar interface. Então lá na Sync tem o Kiko, que é super amigo da comunidade e tal, e o Johan Dahlin até participou da Assembleia de Fundação da Associação. O Kiko estava com o poder para viajando, mas o Johan não foi. Então o Kiko é um contato legal. Se desse para você fazer uma apresentação básica por e-mail? Sim. E tem uma coisa que eu queria saber assim, de vocês de modo geral. Vocês já usaram o Psy ou algum desses programas que busca otimizar um pouco? Eu já vi que tem algumas ferramentas, algumas bibliotecas que você faz uma chamada no início do programa, faz outra no fim, e aí isso daí às vezes otimiza o uso de memória, desempenho do programa. Psy. Algum de vocês tem experiência com isso? Conhece alguém? Que a gente foi já testar o Psycho, mas também, talvez por não ter hábito de usar, não conhecer, não foi muito eficiente, não deu nenhuma diferença. O Psycho ele faz a geração de código otimizado para a máquina, né? Em tempo de execução. Só que para isso o consumo de memória sobe escandalosamente, entendeu? Ele vai jogando tudo para a memória. Então a utilização de memória sobe bastante. Mas o código fica em execução muito mais rápido. Como o programa de vocês faz muito I/O, ele não ajuda muito também. E por exemplo, então já vou passar para o uso de memória. A gente tem um problema grande que quase todo programa que está carregado em memória. São dados volumétricos gigantes e a gente ainda não conseguiu, a gente não tem conhecimento mesmo de um modelo útil para quando você tem uma quantidade absurda de dados, de estruturar melhor e não ter que ficar usando tanta memória. Está carregando tudo em memória. Tudo. Então, tipo, você tem os módulos do programa, você tem lá a parte volumétrica, você tem a parte em que você edita fatias, tem milhares de ferramentas. Só que tudo tem memória. Algumas coisas a gente tem noção, não, isso daí só quando clicar em aba tal, aparece, descarrega. Mas tem muitos dados que a gente não tem nem ideia se compensa escrever um arquivo ou se tem alguma outra alternativa de usar. Porque às vezes o tempo que você demoraria para escrever e depois ler do arquivo já interdiaria o usuário e você estaria economizando